Esse é o Man in the Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. E eu sou o Léo Cuba, esse é o episódio 009 e depois de um pequeno intervalo e desencontro de agendas comuns, né, que a gente estava até brincando que sempre que eu anuncio a gravação de um episódio novo, fura o convidado, ou dá um compromisso, acontece alguma coisa. Hoje a gente está com um episódio muito bacana com o Eric Santos, nosso convidado. Que não furou nenhuma vez. Não furou de primeira. E o Eric é um dos pioneiros e um dos maiores especialistas em mobile marketing no Brasil, cofundador da Praesto Convergence, uma agência de mobile marketing. Ele não gosta de falar isso, né, mas a gente fala por ele, né? Um dos maiores especialistas em metodologia de Lean Startup no Brasil. Então ele vai falar um pouco sobre isso para vocês. E, bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer. Eu acho que primeiro agradecer também a iniciativa, porque eu acho que o ecossistema de startups e empreendedorismo aqui estava precisando de algo do tipo. E espero que consiga contribuir aí, porque os outros 8 foram muito bons, né? Pra gente começar aí, a gente podia, né, quem que é o Eric? Conta um pouco da sua história para quem não te conhece aí de uma forma Twitch style. Né? Bem resumidamente, então eu tenho formação em engenharia, né, fiz engenharia na Federal de Florianópolis, Santa Catarina. Trabalhei em institutos de P&D, em startups, antes de começar a minha primeira startup, que foi a Praesto. Nesse meio tempo, eu tenho trabalhado também como advisor de algumas outras startups de web, principalmente. E agora estou lançando minha segunda empresa, que é a System Market, que é uma startup de sistema web para ajudar pequenas e médias empresas a fazer marketing online. Legal. Então esse é o background. E dentro desse contexto também tenho trabalhado com esse tema de Lean Startup aqui há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. E muito do conteúdo está no Manual da Startup, Manual que é o da seu Startup. blog, né? Isso. Acho que o pessoal tem que visitar e dar uma olhada. Tem o blog do System Marketing, tem bastante coisa já sobre marketing online. E tem o Manual da Startup. Faz o que prega, né? É muito ligado a muito conteúdo educativo, né? E é legal. Mas até queria fazer um comentário aqui que eu fiquei sabendo na semana passada, que o pai do inbound marketing não é nenhum americano, é o Monteiro Lobato. Um amigo nosso está lendo o livro dele, falando que antes dele lançar um livro, ele falava para o autor do livro: a gente precisa escrever artigos para o Estadão, porque aí o pessoal precisa conhecer a gente, para quando a gente lançar o livro, o pessoal já conhecer o nosso nome, já gostar e tal, e a gente vai vender muito mais o livro. Isso em 1900 e bolinha, né? Então, um negócio, eu sou um grande fã de Monteiro Lobato, e aprendi a gostar de ler lendo Monteiro Lobato quando pequeno, né? E achei muito boa esse negócio quando o cara me falou. Nossa, eu falei, cara, é o avô do inbound marketing. E tá todo mundo falando, o nosso amigo Edu Carvalho também tava falando. Foi ele que falou isso. Foi ele, né? Foi ele. E Eric, assim, o que significa uma metodologia de Lean Startup para quem não conhece? Acho que pouca gente conhece, né? E quem conhece, pouco conhece sobre a aplicação prática, né? Primeiro, assim, muita gente às vezes confunde Lean com barato, né? Esse é o primeiro ponto que é bom esclarecer, porque obviamente tem a hora de ser enxuto e tal, mas não é sobre isso que se trata Lean Startup. A questão maior é que a grande maioria das empresas de tecnologia, das startups de tecnologia, elas morrem, né? E geralmente elas não morrem por questões de não se conseguir fazer o produto, porque ainda mais hoje na web as coisas são relativamente fáceis de serem feitas, tecnologicamente falando. As startups morrem por não encontrar mercado para os produtos. Então a Lean Startup é um processo, uma série de metodologias e práticas para ajudar a startup a encontrar, dentro de um menor desperdício possível, aí vem a parte do Lean, maior rapidez ou maior chance de sobrevivência, encontrar uma combinação entre produto e mercado que tem uma demanda para aquilo. Então esse é o conceito principal. E isso encaixa uma série de ações e metodologias. Exatamente. Eu acho que o grande diferencial assim, de Lean Startup ou Customer Development, que é uma parte de Lean Startup, é o seguinte: o pessoal diz aí que 20 anos atrás ninguém falava nada sobre startups em geral, não tinha conhecimento, então quem tinha que empreender estava perdido, né?
Hoje é o contrário. Hoje tem um excesso de informação. Você encontra 1 milhão de blogs com 1 milhão de opiniões diferentes, muitas vezes conflitantes. E uma definição que eu vi que eu concordo muito é que essa ideia de Lean Startup, Customer Development, é tipo um modelo, um framework para você ter referência na hora que você ouve essas opiniões conflitantes, você saber como encaixar e como entender qual é o momento da sua startup em cada momento. Para ter um método para testar ou para validar alguma coisa. Exatamente. E eu acho que essa grande sacada de entender que a startup tem algumas fases muito bem definidas. E tem a fase, por exemplo, você vai ter, me supondo aqui, uma que está na fase de aumentar a exposição e de aumentar, assim, criar demanda e tal. Você tem um monte de dicas, você tem um monte de gente que fala sobre isso. Inbound marketing é uma tática que funciona muito bem, mas, por exemplo, talvez no começo não é a melhor hora para fazer uma exposição dessa, enquanto você ainda não achou um modelo que seja escalável. Então essa ideia de entender os passos diferentes, obviamente não é nada muito rígido, porque startup é um negócio meio caótico. Muito dinâmico. Mas entender que tem passos e tem grandes milestones a serem alcançadas, acho que essa é a maior contribuição desse framework Lean Startup. Uma das coisas que eu acho muito legal desse modelo, aí não sei se é o termo melhor, que até queria entender mais, uma das coisas que eles falam é que isso se aplica quando você tem uma realidade que você não conhece nem o problema nem a solução. Como é que traduzir isso de uma forma mais prática? Assim? O que é quando você está nessa situação? Assim, que é um negócio que quando você está montando uma empresa, você fala, não, eu vou fazer esse produto e eu vou vender para tal cara. Já, tipo, para tal tipo de cliente, parece que você sabe qual que é o problema e você já também, na cabeça do fundador, tem lá, né, o que você vai construir, que vai ser a solução. Mas na hora que você vai para o mercado, muitas vezes você tem que mudar de direção em função do feedback do mercado que mostra que não é bem aquilo que a tua visão originalmente mostrou, né? E acho que aí entra numa das primeiras fases da metodologia de Lean Startup, que é o MVP, né? O mínimo produto viável, não é isso? Isso. Eu acho que vem de entender que o ambiente todo ele é dinâmico, né? Então, por exemplo, quando você vai construir um prédio, você sabe que não vai mudar grosseiramente o ambiente à volta. Então, você pode planejar ele do começo ao fim e construir tintim por tintim de acordo com o plano. Essa questão do problema não ser conhecido é uma das coisas que quem trabalha com software sabe que hoje já está um pouco mais, vamos dizer assim, consensual de que você tem que ter desenvolvimento ágil, né? Então as grandes empresas elas adotam metodologias ágeis. Só que uma grande empresa, dentro de uma grande empresa, o problema geralmente é conhecido também. A solução ainda não é, então por isso que é ágil. Mas o problema é conhecido. Você fala assim, eu preciso de um RP melhor, eu preciso aqui de um sistema contábil melhor, tal. Então tem uma pessoa que faz o papel do... enfim, cada metodologia chama de uma maneira diferente, mas sei lá, o dono do produto, ou o dono, enfim, o cara que dita o roadmap do negócio. O patrocinador, né? E no caso de uma startup, você não tem esse cara ainda. Esse cara é o cliente, só que você não tem ideia do que ele quer de fato. Porque você tem uma ideia, uma visão para o produto, uma visão de um problema dele, só que muitas vezes você vai para o mercado e essa visão não se concretiza. E às vezes não é nem só o problema problema específico do cliente, mas é canal de aquisição desse cara, mensagem, como é que se posiciona para ele, modelo de negócio, enfim. Então, uma série de coisas que fazem parte do desenho maior do modelo de negócio, que são, enquanto você está no primeiro passo, é tudo premissa. É tudo, para dizer a palavra correta aí, no português correto, é chute. Então, você tem uma série de chutes. E a ideia de Lean Startup é você ir provando esses chutes dentro de uma ordem relativamente cronológica aí. E tem muito esse negócio de testar, né? De você validar as coisas de uma forma como se estivesse fazendo experimentos para validar se esse chute ele é verdadeiro ou não, né? E aí vem o conceito do MVP, porque o MVP não necessariamente é o produto em si, e nem precisa ser um conjunto de features ainda rústico. Ele pode ser, por exemplo, um PPT, você vai apresentar para o cliente para saber se ele tem realmente aquele problema ou se, enfim, se aquela solução na cabeça do cliente atende. Pode ser uma página na web que você vai colher interesse sobre o negócio. Estou vendendo tal coisa, clique aqui para comprar, e o negócio nem existe depois daquela página, mas você coloca, você já consegue de alguma forma medir o interesse. Já mede taxa de clique. Né? Aí você, por exemplo, testar posicionamento, você pode fazer um teste AB para saber com posicionamentos bem diferentes e ver qual é o posicionamento que tem uma reação muito melhor
de conversão, enfim. Depende do tipo de objetivo que você está querendo com o experimento, né? E aí esse MVP pode tomar diversas formas. E quanto menor a empresa ou menos conhecida for a empresa, mais liberdade ela tem de fazer isso, né? Tipo, se tem uma empresa já estruturada, não sei o que, você não pode lançar, tipo, né? Tipo, por exemplo, eu não posso fazer isso, né? Tipo, AgriPoint lança um novo produto, aí entra lá, cara, não tem o produto, né? Em termos, porque, por exemplo, obviamente você não pode jogar para todo mundo, né? Mas você pode, dentro desse teste, você pode escolher um universo pequeno e fazer esse teste. O SlideShare fez isso recentemente. Eles mudaram o modelo de negócio deles, e o SlideShare já é uma empresa grande, consolidada. E eles mudaram o modelo de negócio, eles pegaram um recorte da audiência deles diária e fizeram uma exposição desse novo modelo de negócio deles para só esse recorte. Então, sei lá, não sei os números aqui, mas foi 2% da audiência. E eles foram iterando com esse recorte, e aí depois eles foram fazendo o rollout para toda a audiência. Então hoje já está o Twitter faz isso também. Twitter faz isso aquele também. Business, aquele SlideShare Business foi baseado também, nisso? Baseado nisso também. Então, tem legal. um case muito interessante do SlideShare em cima disso. Então, é claro, uma empresa maior tem que tomar mais cuidado com esses experimentos, com promessa que às vezes podem não vingar em nada, mas dentro de um certo limite também dá para fazer uma série de testes. Porque isso aí eu me lembro de perguntar via Twitter, né, das vantagens do Twitter, você pode perguntar quase qualquer coisa para qualquer um, perguntar para o Eric Ries, né, que é um dos caras dos Estados Unidos maiores especialistas em startup, perguntei para ele, bom, mas como é que a Apple faz, né? Aí ele me respondeu falando, tem um link aqui de um post que eu escrevi sobre isso, e aí ele falava justamente isso, que tem pesada experimentação, só que in-house, né? Tipo, os caras tentam, tipo, quando iam lançar a Apple Store, eles tinham, tipo, uma loja dentro do galpão lá para eles simularem como o cara ia entrar. É que é fácil eles gerarem essa massa crítica dentro porque é muito grande, né? Não, e ele não pode testar no ambiente público, porque o cara fala, bom, tem um, né? Não vai... É possível ter um protótipo Apple rodando no mercado, o cara não tolera isso, então é um negócio interessante isso. Esse negócio é uma das coisas que eu acho que eu mais gostaria de implementar na minha empresa, é isso aí de como, né, colocar para rodar nesse sistema. Acho que a taxa de erro fica muito menor, né? É um negócio que você comete erros menores e mais rápido, corrige mais rápido e eu tenho muito essa tendência, acho que todo mundo que é dono de um negócio ou sócio de um negócio, tipo, você acredita muito em você, né? Então você acha que a sua ideia é a ideia, né? E, tipo, às vezes é quase aquilo, mas é o pedacinho que falta, né? Ferra tudo, né? Então Esse ajuda a criar também uma cultura dentro da empresa baseada em fato e não em opiniões. E geralmente, até essa questão aí do empreendedor, eu sou muito centralizador nas minhas startups também. Você vai assim, pô, eu acho que é assim, tem que ser assim e tal, mas a partir do momento que você está fazendo experimento e está colhendo dados para provar se tal coisa é melhor ou outra, né? Não, chega uma hora que não tem como opinião prevalecer contra dados um argumento, né? Agora, se você pra gente resumir, né, se você for falar dos principais milestones, um resumo muito rápido para o nosso público ter uma ideia de ponta a ponta, do início ao fim da metodologia Lean Startup, como que você falaria? Eu acho que tem a primeira grande etapa é encontrar uma combinação de problema e solução, né? Então, entender que um determinado público muito bem definido tem um problema muito bem definido e que aquela solução que está propondo fazer vai atender aquele problema ou de uma forma inédita, ou melhor, ou mais barata do que a situação geral do mercado. E a partir desse momento, você vai tentar chegar numa combinação produto-mercado, que é fazer com que, de fato, aquele produto que você criou gere valor. Então, por exemplo, um sistema web, você pode ter uma definição teórica de que tal coisa resolveria o problema do cara, mas será que ele vai entrar no site, ele vai conseguir se achar ali dentro, ele vai conseguir usar, ele vai ter retenção, ele vai voltar, ele vai recomendar quando for uma coisa que precisa de viralidade e tal. E aí, ainda dentro dessa combinação produto e mercado, se você consegue chegar a canais de aquisição que sejam viáveis em termos de negócio, né? É mais barato você adquirir um cliente do que ele vai te gerar de receita, de lucro. Exatamente. A partir desse momento, você tem o que aí o pessoal que trabalha com startup chama de Product Market Fit, que é a palavra mágica do negócio, que divide a vida da startup. Até
esse ponto, a startup tem que focar obsessivamente em achar esse Product Market Fit. A partir daí, alguns caras recomendam que você faça uma otimização do seu funil de vendas, e tem uma série de razões para isso. A primeira delas é que você consegue garantir que tem um retorno melhor sobre esses canais que você encontrou, e que, enfim, consiga implementar um modelo de negócio melhor, consiga ter uma coisa mais escalável. E a partir de otimização, aí crescer, tocar o pau no crescimento. E aí, geralmente é nessa hora que você busca assessoria de imprensa, que você busca comprar canais de aquisição, enfim. Você porque busca o funil gastar. está montado e o produto já está provado, que o Product Market Fit nada mais é do que o ajuste do produto com o mercado, né, se for traduzir, né? Quer dizer, você encontrou. Exatamente. Mas que o mercado quer comprar. Você já sabe que o mercado quer comprar, que a conta fecha. Né? E se você otimizar, você vai ter mais lucro ainda, e aí você pode, depois que você descobriu a maneira, eu invisto e tenho mais de um de retorno nesse sistema aqui, aí você pode derramar o que for de dinheiro ali em cima que está valendo. E a importância da otimização, ela tem essa questão de, por exemplo, canais que você às vezes não conseguiria usar para adquirir o cara, dependendo da otimização, você consegue usar. Né? O break-even você muda né? Porque é relativamente fácil você ter otimização assim, de 100%, 200% num funil. Quando você está muito baixo. Tem muita fricção no funil no começo. Tem muitas etapas, né? No começo. No começo, Estou falando da primeira mexida no funil, para você ter assim, no final 200%, não é muito difícil. Tá, tipo passar de 1 para 2%. Por exemplo. De uma taxa de conversão geral. E 1 para 2% significa que você, no mínimo, pode gastar o dobro do que você está gastando para cada canal. Isso faz uma diferença muito grande. Poderia pagar o dobro do que o seu concorrente no Google, por exemplo, e ainda ter lucro. De uma forma bem simplista seria isso. E aí vem essa questão de concorrente, que é o outro motivo de você otimizar antes de crescer, que é, se você tem um funil muito liso, que você tem uma conversão muito fácil ali dentro, e que você, enfim, tem várias formas para fazer essa otimização ali, você consegue bloquear canais de aquisição de entrada de novos concorrentes. Porque o cara vai olhar para aquele mercado e falar assim, para eu adquirir o cara aqui eu tenho que pagar, sei lá, X reais, para mim a conta nunca vai fechar. Então não faz sentido entrar nesse mercado. Porque se você tiver concorrentes inteligentes, né? Porque concorrência burra é a pior coisa que tem no mercado. Né? Isso acontece às vezes. Apesar que aqui no Brasil a gente não tem muito problema, que não tem muito dinheiro sobrando. Né? Nos Estados Unidos os caras queimam à vontade, assim, né? Enfim, também tem essa febre dos clubes de compras aí, que já tá rolando um fenômeno parecido. Que legal. Agora, o que você vê hoje, porque falando de mercado de startups no Brasil, né? De alguns anos para cá, ou de pouco tempo para cá, a gente vê esse crescimento desse ecossistema, né? Então, muitas startups, a formação do mercado de investimento. Tem se falado mais sobre falado isso. Muito mais, angel investors, então o mercado de venture capital também crescendo, né? Só que por outro lado, a gente tem um mercado muito não maduro ainda, né? E muita gente olha para o TechCrunch, e olha para as startups de Silicon Valley e olha para o mercado de venture capital de lá e acha que vai acontecer aqui da mesma forma, né? E muitos empreendedores de primeira viagem quebram a cabeça por causa disso, né? Como que você vê todo esse movimento acontecendo no Brasil? Quanto tempo você acha que vai levar? Quais são as iniciativas bacanas que estão acontecendo por aqui? Eu concordo que mudou muito nos últimos 2 anos, não tinha praticamente nada sendo falado e feito abertamente. Hoje tem uma série de iniciativas, aí tem, por exemplo, as iniciativas da aceleradora, tem os 2 sites, o Startup e o Read Write Web, que falam muito de startups, tem uns encontros, né, os Startup Meetups, que estão acontecendo no Brasil, tem encontros regionais, a gente promove em Floripa, tem encontro aqui em São Paulo, por exemplo, ontem teve o Silicon Valley em Brasil, então isso é muito bacana de ver. Mas ele traz também esse ponto que você falou de uma certa ilusão na cabeça do pessoal que é mais inexperiente, né? Parece ter um negócio assim que... Tem uma glamorização. Eu acho que a melhor maneira de você copiar é você se inspirar e tentar trazer o que aplica. Quando você tenta xerocar o negócio e copiar, e trazer igualzinho, e você não respeita a realidade, tipo... Não funciona, né? Eu não entendo muito disso, dessa área, mas a impressão que eu tenho é isso, que tenta trazer o negócio exatamente aqui. Que até o que? Histórias de multinacionais trazendo produtos para outros mercados e quebrando a cabeça, né?
piadas até corporativas disso, uma palestra do Max Gehringer, que o cara falava, trazia um produto que chamava Josta, né? Não vendia nada, esses caras reinventaram o produto, agora vai chamar Gerda. Não, e aí o engraçado, quando eu assisti essa palestra no evento, um cara de uma grande empresa, amigo meu, estava assistindo junto, ele saiu e falou, cara, é exatamente isso. Na minha empresa tinha a Josta, agora tem a Gerda. Os caras acham que vai resolver. Eu concordo plenamente. O ecossistema é completamente diferente, né? Então aqui a gente não tem um ecossistema de investimento para começar, por mais que ainda os fundos estão começando a dar passo, mas eles estão muito menos propensos a risco. Não tem angel, não tem mentores, não tem muitos cases de sucesso, os empreendedores são mais inexperientes, enfim, uma série de coisas, o mercado é menor. Os próprios investidores não sabem como lidar com isso. Não sabem como lidar com isso também. Então, e aí vem o outro problema, que aí não é exclusivo nosso, lá nos Estados Unidos tem um pouco disso também, apesar que lá tem mais arestas, né, para os caras trabalharem, mas é os caras mirarem em empresas como Google e YouTube para empreender. Sabe? Isso aí ou aqui mirar no Buscapé, que é uma exceção. Buscapé, são completamente exceção, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, que tem uma cultura toda favorável, é uma em 1 milhão que sai. Um Google, um Facebook que sai, é muito raro. E o empreendedor brasileiro tem que ser muito mais cético. Primeiro porque ele não vai, na minha opinião, ele não vai conseguir competir com um serviço desses de escala mundial, B2C. E outra que aqui a natureza de problema das pessoas, problema das empresas é diferente também nos Estados Unidos. Eu vejo que tem muito potencial em cópia mesmo, uma cópia assim no sentido cópia de cópia adaptada, tropicalizada de soluções muito boas, principalmente B2B que estão sendo feitas lá nos Estados Unidos, assim, modelos meio que provados já. Você pode... queima muita etapa, né? Não é tão glamuroso fazer isso, mas... Exatamente. Mas o pessoal, rolou uma discussão num post da aceleradora, depois dá para até colocar o link aí, que uma das coisas que a gente estava conversando lá é que para o ecossistema do Brasil melhorar, você precisa rodar a máquina algumas vezes. E eu não vejo problema nenhum em rodar a máquina com uma coisa não tão glamurosa, mas a partir do momento que o cara tiver assim, uma experiência melhor, tiver um investidor também com uma experiência melhor, enfim... no ecossistema todo melhor, você vai poder tentar fazer coisas mais ambiciosas, né? Então, um exemplo clássico é o Fábio Seixas, que fez o Camiseteria, que é uma cópia, uma adaptação do Threadless, mas hoje ele tem certeza que ele teria uma experiência, uma bagagem, enfim, uma série de credibilidade e tal, para fazer uma coisa muito melhor do que tem quando ele começou o Camiseteria. E uma das coisas que eu acho centrais nisso, que eu acho que eu aprendi isso a duras penas, que é o seguinte, a pessoa fala, não, tem o Threadless lá, eu vou xerocar, eu vou fazer aqui, beleza, semana que vem eu estou moendo de ganhar dinheiro. Amigo, botar para rodar, mesmo que seja um modelo, você tem que, você vai aprender muito, vai errar muito, vai demorar, aquele sucesso do dia para noite demora 2 anos para acontecer, e o cara não, tem mas que... mesmo o Fábio não é empreendedor, não era empreendedor de primeira viagem. Né? Exatamente. A história dele já vem de outros empreendimentos, de ter... com certeza quebrado a cara e agora, até, né? Então, não é overnight success, né? Dele também, né? Então, inclusive, ele nos deve. Ele vai ser um participante aí de um dos próximos Man the Arena. Mas eu acho que isso é um negócio interessante, assim, porque tem muita gente que tem aquele negócio, o que vale mais é a ideia. Não é. Né? Cara, isso a ideia é 1 para 100. Fazer o dia a dia e construir um negócio em 5 anos, em 2 anos, em 10 anos. E não importa se é desenvolver um produto, né? Ou criar uma empresa de serviço. Meu caso, por exemplo, né? Uma agência de comunicação digital. A ideia, ótimo, inspiradora, né? Então, mas é a execução. É o dia a dia, suar por anos muitas vezes, né? Tem uma questão que a gente estava conversando em off aqui antes, que eu acho que é muito importante também disso, é entender a fase de vida do empreendedor. Então, se o cara fizer uma coisa que não vai deixar ele milionário ainda, multimilionário, mas é uma coisa que resolve o problema financeiro dele, a ponto dele, enfim, não ter que se preocupar se vai ter dinheiro para pagar a casa dele e sustentar o filho dele, eu acho que dá um colchão, uma segurança muito maior para ele
eventualmente, se ele quiser, tentar fazer uma coisa muito maior, muito mais arriscada. Dar novos saltos. Agora, o cara querer fazer um negócio de $1 bilhão sem ter nada e sem ter experiência e tal, é um risco muito grande que eu acho desnecessário, na maioria das vezes. É desnecessário para ser até complacente. É mirim, né? Na verdade. Agora, uma das coisas que até a gente já meio que conversou via blog, post, comentário, é que até pela minha história, assim, eu acredito muito no negócio bootstrap, né? Tipo, baixo custo, começa a fazer o negócio, né? E aí acaba, uma das coisas que você colocou, acho que num comentário recente que eu guardei isso, assim, isso aí funciona muito bem quando você está desenvolvendo um negócio de serviço, né? Nesse modelo de falar, começa com custo zero, faz um negócio de não gasta nada, faz um negócio bem enxuto, leve, né? Tipo, seja o último a apagar a luz, né? O que precisa ter a mais? Vamos dizer, como é que você precisaria, o que você precisaria para adaptar esse modelo que funciona bem para serviço, para coisas que tem, né, overhead muito baixo, que é o modelo de negócio que eu gosto? O que precisa ter? Eu rio porque, se fosse pelo Miguel, a iluminação do Mandarin seria lampião. Lampião e querosene. É um negócio muito bacana. Mas o que precisaria ter para você pegar esse modelo de, né, bootstrapping de baixíssimo custo e aplicar ele com sucesso no modelo de produto? Eu acho que bootstrapping casa muito bem com Lean Startup, né? Apesar de Lean ter nada a ver com barato, mas bootstrapping casa muito bem porque essas fases iniciais de procura do modelo de negócio você tem que fazer com o menor gasto possível, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Então e se um dia vai conseguir, você vai conseguir. Então, quanto mais iterações seu dinheiro, sua poupança permitir, maior é a garantia que você vai chegar no Product Market Fit e vai conseguir crescer o negócio. A questão do investimento, eu acho que no caso de produto, ela é um pouco mais... não estou dizendo que é impossível fazer sem investimento, mas ela é uma segurança, se você puder ter acesso a isso, de que, primeiro, que você tem um colchão um pouco maior, você pode experimentar, você não precisa se desesperar em obter receita desde o começo, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, na minha cabeça, é proteção contra a entrada de consumidores, de concorrentes. Porque a coisa mais difícil de fazer uma startup é achar Product Market Fit. A partir do momento que você achar Product Market Fit, o nego vai vir te copiar. Né? Porque é a coisa mais fácil, a gente cansa de ver na internet. Você já levou a flechada como bandeirante, né? Isso. Então a gente cansa de ver na internet que as empresas que estão começando a ter sucesso, começam a vir os clones dela. E se você O melhor exemplo disso é a compra coletiva. Compra coletiva. Você tem uma última onda, né? E aí, se você está num mercado bom, assim, não estou falando de coisas muito nichadas, que aí geralmente você não tem nem muita visibilidade, mas se você está num mercado bom, que as pessoas veem que tem potencial, você achou o Product Market Fit, começou a andar, vem um cara que é uma cópia e às vezes com dinheiro, você fica muito vulnerável estando só no second but better, né? O cara já pega todo o aprendizado que você já teve e se dinheiro pode acelerar e ir na sua frente. Mas dito isso, eu acho que ainda tem muitos negócios que dá para crescer bootstrapping, enfim, ou até numa mescla de serviço, produto, enfim. Pelo menos no começo. No começo, né? Eu acho que tem... Aqui no Brasil, eu acho que é o ponto de partida do empreendedor, porque investimento são exceções também, são outliers que conseguem investimento. Sim, sem dúvida. E então, Eric, para quem quiser saber mais, né, sobre a metodologia de Lean Startup, sobre tudo que você estava falando, você tem alguma referência para passar? Bom, esse é um pedido meio recorrente lá no blog, porque às vezes as pessoas novas caem lá e não entendem muito bem o que está acontecendo, até porque não vou me preocupar em explicar todos os conceitos toda vez que eu escrever um post novo. Eu separei alguns posts na barra lateral direita do meu blog lá, que são mais conceituais, mas junto com isso também é um pedido lá do pessoal, que eu vou lançar um e-book sobre o assunto, um e-book bem conceitual lá. Então a gente pode deixar o link aí depois e as pessoas que estiverem interessadas deixem um e-mail que vão receber lá em primeira mão a primeira versão do e-book. E o e-book também vai ser um MVP, a gente vai iterar junto aí, vai entender o que ele por si ele é um produto, né? Acho que foi uma ótima lição aí para muita gente que está empreendendo, acho que para ter insights, ideias de coisas dificuldades que passam empreendendo e nunca
pararam para pensar em como sistematizar e como você diminuir seus riscos através de uma metodologia, por exemplo, né? Acho que isso eu, por exemplo, indico para todo mundo, as pessoas que eu converso, estão começando um negócio, mas olha, entra numa outra startup e entende aquele negócio ali, entende o conceito, entende a essência, porque aquilo ali, para mim, faz muito sentido, né? Faz muito sentido, acho que pode te ajudar bastante. Muito obrigado, né, pela indicação. Óbvio que nenhuma metodologia vai salvar o mundo, né? Não, então tem muita arte, muita execução, muita capacidade empreendedora ali, mas com certeza ajuda. Eu vejo isso pela série de experiências de fracasso, seja de terceiros ou próprias minhas que eu tive também, e onde se errou, geralmente foi onde a metodologia bate para você tentar minimizar o risco daquilo lá. Então acho que faz todo sentido ter um framework para você entender o processo meio louco que é empreender uma empresa de tecnologia. E mesmo assim é difícil. Eu acho que tem uma pergunta que eu gosto de fazer para tudo, para livro, para material, para post, para método, que foi assim, o que eu posso aplicar daquilo específico para o meu negócio? Acho que para a minha realidade, para a minha situação. Quando você entra em qualquer coisa nova com essa cabeça, por mais que tenha 90% que não serve, você fala, bom, você consegue tirar alguma coisa e aplicar de uma forma. Você não aplica 100%. Não dá. Esse é o Man in the Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Esse foi o episódio 009 com o nosso amigo Eric Santos, especialista em mobile marketing, marketing online e também Lean Startup. E correlatos. E eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba. Obrigado por acompanhar. Acompanhe nossa página no Facebook. Obrigado. Que a gente vai mostrar as novidades por lá. Obrigado. Tchau, tchau.